Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Pessoal, estamos todos nós aqui. O Tomás, como sempre, está de Paris. A Cris hoje está de Londres. E o Taquinho também não está no Rio de Janeiro. Todo mundo viajando. O Taquinho foi ver as enchentes, sei lá onde. Olha, dá um like aí no canal. Manhattan Disconnection. Pô, Ô, Tomás, você ia falar dos likes aí. Não, é isso que a gente sempre deixa para o final para avisar isso, mas temos que avisar no começo, que às vezes as pessoas não chegam até o final e perdem a mensagem. Então, se vocês gostam do nosso debate, da nossa conversa aqui, das nossas opiniões, das informações que a gente traz, então compartilhem, deem seu joinha aí, o seu like, porque isso é muito importante, aumenta a visibilidade. É isso. Ô, Tomás, e fazer os comentários. Nós não fazemos questão somente de comentários positivos. Pode criticar bastante, não tem o menor problema. Isso aí. Ô, Cris, a Cris tá lá em Londres, lá. Hoje, lá, eles estão bem na frente da gente, mais de meio-dia agora. Tá caminhando aí pro Reino Unido sair da Comunidade Europeia. Vai ser um desastre completo, hein? Hoje, às 11 da noite, hora local, né? Sai, porque quem determina o horário da saída, obviamente, é a União Europeia, lá na Bélgica, meia-noite lá, 11 horas da noite aqui. Olha, na verdade, o que você percebe nas ruas, conversando com pessoas aqui, é que, assim, o cidadão mesmo, ele está naquela... Apesar desse ter sido um assunto que, evidentemente, dividiu o país na época do referendo, né? Que foi convocado 3 anos atrás e que decidiu pela saída, mas vocês lembram, foi uma decisão bastante apertada, né, que dividiu o país. Mas, enfim, hoje, pelo menos, a percepção geral, aqui falando com as pessoas, é o seguinte: olha, toca o barco, né, já decidiu que vai sair, vamos sair, e as coisas, ainda tem muita coisa para ser decidida, tanto que até o final do ano, desse ano agora de 2020, os dois lados vão continuar conversando sobre mudanças em normas de comércio, regulação sanitária. Reino Unido vai ter que pagar uma multa para a União Europeia, porque, enfim, ele fazia parte, evidentemente, ele contribuía, né, com o orçamento da União Europeia. Tinha investimentos de longo prazo programados que contavam com esse orçamento. Apesar dele nunca do Reino Unido ter ter usado o euro, né? Aqui a moeda continuou sendo a libra esse tempo todo, mas ele contribuía com o Banco Central Europeu, então agora ele saindo, vai ficar um buraco grande aí. Enfim, tem uma série de coisas aí para resolver, nessa parte de comércio, de normas sanitárias, de regulação financeira também. Mas, enfim, o cidadão comum, ele assimilou e pelo menos a percepção que eu tenho é essa: vamos em frente. Agora, é muito interessante que você vê hoje, nos jornais de hoje, sexta-feira, aqui no Reino Unido, também essa divisão aparece. O The Guardian, que é um jornal, claramente, ele era a favor da manutenção, da permanência do Reino Unido na União Europeia. O título dele é Small Island, ou seja, pequena ilha, né? De uma certa forma, o que ele está dizendo aí? Quer dizer, o Reino Unido vai se apequenar saindo da União Europeia, ou seja, ele perde, né, com a saída o da Reino União Unido, Europeia. Reino Unido Disconnection, né? Exatamente, boa, Reino Unido Disconnection. Então, mas os jornais conservadores, por outro lado, comemorando a nova aurora do Reino Unido. Enfim, mais uma realidade que a gente está vendo aí de divisão muito grande, como a gente vê também neste momento no mundo inteiro em outras conjunturas, né? Mas, enfim, é essa percepção que eu tenho hoje aqui. Eu posso fazer um comentário do outro lado do Canal da Mancha? É que, enfim, não só o Reino Unido, eu acho que tem o que perder e vai acabar perdendo, mas já perdeu, porque afinal são 3 anos e meio de lenga-lenga, vamos colocar nesses termos. O referendo foi em junho de 2016, eu lembro muito bem. E, enfim,
depois eles passaram por 3 processos eleitorais parlamentares, negociações que não avançavam. Então, por um lado, eu entendo o povo britânico, que independentemente do que vier a acontecer, vamos virar essa página. Mas eles viraram uma página. Eu acho que não só apenas em 2020 eles vão ter que negociar muitos detalhes da saída, mas eu acredito que nos próximos 5, 10 anos eles ainda vão ter que sofrer e negociar todos os processos que são consequência dessa saída da União Europeia. Mas, enfim, foi isso que foi escolhido. Ontem foi um momento de muita emoção em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, quando votaram a saída da União Europeia. Cantaram aquela música escocesa, né? Exatamente, exatamente. Muito bonito aquilo. Foi muito bonito. Mas uma coisa, assim, o Alberto acho que é um homem que vê as coisas de um jeito positivo, institucional, e eu concordo com ele em muitos momentos. Então, se a gente pensar na União Europeia, por muito tempo a União Europeia foi acusada de ser despótica, de ser autoritária. E olha só, um país decidiu, com todos aos trancos e barrancos, sair da União Europeia. O processo foi negociado e saiu. Então, assim, a União Europeia, que era esse monstro autoritário, tirânico, que acabava com as autonomias nacionais, nós vemos agora com essa ideia do Reino Unido que, enfim, então, eu acho que a União Europeia sai fortalecida de tudo isso. Os países, eles veem quais são os custos de sair. Acho que os nacionalistas de cada um dos países da União Europeia, eles aprenderam que essa talvez não seja a solução. Mesmo a extrema-direita francesa parou de falar de sair do euro e da União Europeia. Então, acho que a União Europeia se fortalece, ela se mostra como um bloco que ainda tem uma potencialidade democrática, sim, ao contrário do que diziam. E, enfim, vida que segue como um bom divórcio. Tomás, é interessante você falar aí que a extrema-direita francesa deixou de falar da saída, porque é uma lição, né? Parece assim, vamos brincar. Olha lá, alguém brincou e se deu mal. Opa, vamos parar de brincar? Eu só queria lembrar, justamente, acho que você tocou aí, Alberto, no ponto chave. Lembra que foi o David Cameron que convocou o referendo para saber se as pessoas ficavam ou não, se o país ficava ou não na União Europeia. Foi uma promessa de campanha dele. Então, você vê como, às vezes, uma questão político-eleitoral tem consequências muito graves, né? Então, deu no que deu. De fato, o referendo foi feito, a maioria foi para sair, e está saindo mesmo, né? O Cameron, na época, estava muito pressionado por aquele partido independentista, né? E o UKIP, né, aquele que se mudou de nome, partido do Brexit, muito pequeno, mas pressionando ele, e dentro do partido conservador também tinha uma ala, e ele, para atender esse pessoal, ele disse, eu não vou sair, mas ele propôs isso, quer dizer, é política, né, o cara está pressionado, cede a pressão, faz parte da política, é complicado mesmo. Agora, eu noto que a comunidade europeia está preocupada com a situação da Itália. Se houver um governo conservador na Itália e convocar na Itália um plebiscito também para sair. Eu noto isso aí, não aparece muito, mas de vez em quando aparece. Mas eu acho que a Itália está numa situação muito mais delicada e muito mais dependente da União Europeia. Eu acho que, na verdade, isso é muito bravata. Na prática, acho que eles não têm nem coragem de colocar isso para consulta. Enfim, o David Cameron, só um último comentário, ele cedeu o referendo do Brexit, achando que assim ia garantir o poder. E aí, ao perder o referendo, perdeu o poder. Então, ele não conseguiu... Ele acabou. Ele entrou, ele se tornou um cara odiado lá, né? Quer dizer... Uma grande lição, né? Uma grande lição essa. Sumiu do mapa. Recentemente lançou a biografia, foi motivo de chacota. Quem é que vai comprar? Agora, a capa do The Economist, não da edição internacional, mas da edição, é um navio lá da Grã-Bretanha dizendo rumo ao desconhecido, né? Do Reino Unido. Não sei se vocês viram, é um navio, né, no mar, assim, ele sozinho, e rumo ao desconhecido. Tem foi a manchete também de um outro jornal aqui. A Grã-Bretanha mergulha no desconhecido. Teve um jornal aqui também que publicou uma manchete bem parecida com essa. Mas é uma velha tradição britânica, né? A Thatcher já era super cética, eles só conseguiram entrar na União Europeia depois do final do governo da Thatcher. Enfim, é uma velha tradição mesmo nos conservadores e agora levou a esse divórcio. No Brasil a gente gosta muito agora, o governo gosta muito de metáforas matrimoniais, então mais uma, o divórcio agora do Reino Unido com o resto da União Europeia. É só colocar uma questão assim mais antiga, porque eu lembro lá em 92, né,
500 anos do descobrimento da América, teve o Tratado de Maastricht, né, que fortaleceu todo esse processo da União Europeia. Eu comemorei, eu lembro que eu escrevi o artigo, que assim, era uma coisa muito otimista, muito legal, que é o seguinte: a Europa, que nos últimos 500 anos foi o palco de tantas guerras, né, guerra da Inglaterra com a França, com a Alemanha, etc., etc., você ter um continente que provocou tantas guerras, esse continente está se unindo, abrindo as fronteiras, né, liberando a migração, possibilitando uma integração cultural. Então, isso aqui é um otimismo muito grande. Eu fiquei muito alegre com essa perspectiva. Mas, se a gente for ver, na realidade, a União Europeia ela cometeu vários erros, principalmente erros econômicos, de políticas fiscais, de políticas financeiras, etc., nesse próprio processo de integração. E agora que a União Europeia pressionada dos Estados Unidos de um lado, China de outro, etc., né, cada país começa a procurar o seu caminho próprio, né, e abandonando essa possibilidade de ter uma atuação em conjunta e de colaboração, né? Você entrou mais no espírito agora de competição de cada país, você volta atrás. Então, nesse sentido, é muito ruim. Mas eu acho que realmente, igual o Tomás falou, não dá para culpar o povo, etc. O pessoal está escolhendo um caminho, teve problemas na União Europeia, a gente tem de reconhecer isso, e eu votaria contra o Brexit, obviamente, mas como o Alberto gosta de falar, a democracia, ela prevalece, né? Eu acho que a democracia comete muitos erros. Esse aí é um erro grave da democracia, mas o Alberto sempre defende a democracia. Taquinho, mas o problema é a nossa mentalidade. A legitimidade, você pode cometer erro, desde que você decida. O que não pode é ter um erro decidido por outro. Então, foi no voto, foi na urna, todo mundo decidiu, deu errado, problema é de todo mundo. E a maioria, não tem jeito, não tem saída, né? Nós caminhamos para esse tipo de legitimidade. Agora, uma coisa, hein? Eles saem da comunidade europeia, mas não saem do mundo. E o vírus está se espalhando no mundo inteiro. Não é porque é uma ilha que não vai ter coronavírus lá. Já chegou hoje. Chegou lá, não foi? Chegou em Newcastle. Sim, e tem, inclusive, aqui o governo britânico está providenciando voos para trazer os cidadãos britânicos que estão lá na China, mas a imprensa aqui está noticiando uns casos, assim, um tanto quanto bizarros, porque esses voos só têm lugar para cidadãos britânicos, e você tem casais binacionais, né? Cidadãos britânicos que moram na China e que são casados com cidadãos chineses. E aí tem casos publicados aqui na imprensa que, por exemplo, o marido, que é britânico, pode vir, pode embarcar, mas a mulher e o filho têm que ficar na China, né? Uma situação bizarra. Como é que você vai separar uma família numa circunstância dessa? Qual é o pai ou a mãe, se for o inverso, né? No caso, uma britânica casada com um chinês. Enfim, qual é o pai ou mãe que vai abandonar a sua família numa situação dessa, né? Cris, agora, bizarro também é o Brasil. O Bolsonaro não quer trazer ninguém. Quer dizer o seguinte, já que está doente, deixa lá, não vem espalhar a doença no Brasil. Nossa, pois é Olha nossa só. habilidade. Aqui na França, eles pretendem trazer 200 franceses que estão na China. Já houve, ontem à noite, pelo menos até ontem à noite, 6 casos confirmados no país. Um caso de transmissão dentro do país, ou seja, alguém que já estava doente passou para outro cidadão francês dentro da própria França. Já aconteceu também nos Estados Unidos. Isso vai acontecer. Não tem Brexit, não tem barreira que impeça a propagação de um vírus, por mais que você tente botar o pessoal em quarentena, por mais que você tente proteger. Cedo ou tarde isso vai se espalhar pelo mundo. A questão é como lidar com isso. E no que diz respeito a como lidar com isso, acho que a gente pode discutir. Enfim, pode ser que esse vírus seja de fato terrível, uma ameaça à humanidade. Ao que me parece, tem muito estardalhaço aí por trás. Tem um alarmismo muito grande. A gente tem que se preocupar, mas pelo visto a taxa de mortalidade está em 3%. Claro, qualquer vida perdida por uma doença ou qualquer outra coisa é de se lamentar. Mas não é uma taxa de mortalidade que ultrapasse muito o de uma gripe comum.
Então, a gente precisa também se acalmar um pouco, sem alarmismo. Tem muita gente que está aí na mídia, acho que ganhando atenção, deixando todo mundo em pânico. Acho que não é possível. Agora, Tomás, tem uma coisa, né? Morte, né? É óbvio que todo mundo quer evitar, enfim, esse é o nosso patamar de início. Agora, tem um efeito econômico, né? Um efeito econômico grave. Parece que já tem estimativa da redução do crescimento econômico chinês e que, portanto, vai ser mundial também, né? Deixa eu dar um exemplo assim pequeno, mas que ilustra exatamente isso que você está falando. Eu tenho um amigo que trabalha na Amazon. Ele mora nos Estados Unidos e estava, neste momento, sendo transferido para a China. Ele estava em Taiwan, tinha acabado de chegar. A Amazon já mandou ele voltar para os Estados Unidos sem data para voltar para a China para assumir o posto que ele assumiria lá na Amazon. E a Amazon tá fazendo isso com todo mundo, está tirando todo mundo de lá, mandando de volta para os Estados Unidos. Então, é um exemplo micro, mas que você aumenta aí, multiplica pela quantidade de funcionários que a Amazon tem e que outras empresas de outros países têm na China, você vê o impacto disso, né? Claro. A percepção é algo que já impacta, né? A economia, o mercado em geral, e o próprio alarmismo, o medo, o pânico, que pode ser real, tá? Pode ser que eu morda a minha língua aqui e no final, daqui a uma semana, eu esteja apresentando aqui o programa com uma máscara. Acho que não é o caso. Mas assim, o medo que isso causa tem consequências. As pessoas querem sempre se... Tomás, mas pelo que eu entendo, todo esse pessoal, epidemiologista, saúde pública, eles têm como padrão serem alarmistas. Eu acho que é uma espécie de padrão. Sejamos alarmistas, porque o objetivo é realmente estressar todo mundo, para que todo mundo tome muito cuidado. É melhor ser alarmistas do que não ser. Porque ser alarmista protege. Não estou falando de fake news, coisa política. Roberto, a Organização Mundial de Saúde, ela demorou a definir o vírus como uma epidemia mundial. Quer dizer, demorou assim uma semana. Uma semana é muito grande. Ela tomou todos os cuidados para realmente definir que era uma emergência internacional. Olha, nós todos vamos viver ainda, muitas vezes que coisas parecidas vão acontecer. Se a gente pegar os últimos, acho que 15 anos, a gente teve gripe do porco, gripe do frango, enfim, agora coronavírus. Isso acontece porque, ao contrário do que alguns céticos da ciência e da evolução dizem, os vírus sofrem mutações e eles vão... Claro. Então, a gente vai viver isso na nossa vida. A grande questão é qual é o risco disso. Eu posso até entender o que o Alberto diz, que os médicos acham que é mais importante deixar as pessoas alarmadas, mas acho que essa cultura do medo ela é problemática. A gente vê como que ela impacta a economia, como ela impacta relações humanas. Acho que serenidade é importante para a gente poder tomar... É um mundo profissional específico, né, que pauta, numa situação dessa, os médicos, toda a turma de saúde pública, pauta a mídia, né? E é um mundo específico. A China isolou 60 milhões de pessoas. É inacreditável. A UB inteira. Pensa bem, é muito mais que a Argentina, é muito mais que o estado de São Paulo. É como se você tivesse colocado uma cerca no estado de São Paulo e não deixar ninguém entrar, ninguém sair. É uma situação realmente alarmante. Eu queria só acrescentar mais um elemento aí nessa história, que é o seguinte, como isso está estimulando a xenofobia também contra a China, né? No Japão, a hashtag que foi trending topic no Twitter foi chineses não venham para o Japão, algo assim. Na Coreia do Sul, comerciantes colocando placas dizendo consumidores chineses não são bem-vindos. Então, a gente já começa a ver todos esses exemplos de xenofobia. Isso é muito grave, né? Seria o que aconteceria também, né, no Brasil se o coronavírus fosse na Argentina. Mas é o seguinte, existe um problema de racismo. Os chineses sempre enfrentaram, os orientais de modo geral, mas os chineses sempre enfrentaram isso, e principalmente a questão alimentar, né? O pessoal critica, os chineses têm um hábito alimentar muito diverso, assim, de outros povos, né? E são muito criticados, né? Aquele negócio de comer cachorro, não sei o quê. Então, eles espalham que todo chinês come cachorro,
e essas coisas todas. Então, e outros hábitos alimentares, hábitos culturais, etc. Então, esse coronavírus ele está servindo para difundir muita fake news e muito racismo contra os chineses. E parece que foi aquela coisa do morcego lá, daquele mercado da cidade lá de Wuhan, né? Então, eles pegam isso, morcego, cobra, não sei o quê, e tem que verificar isso com jeito assim. Eu acho complicado esse tipo de comida, de matar animal para comer desse jeito, mas o racismo que vem em torno disso, que em torno da cultura, é um outro lado da história que acompanha, que é muito negativo. São os vizinhos lá deles, isso é que é aquele efeito, né? Nós e eles. Aqui no Brasil mesmo, já tem muita gente, tem muito vídeo aí rolando, criticando os chineses, a falta de cuidado público com a alimentação e tal. Eu já vi vários vídeos sobre isso. O Olavo disse que o coronavírus chegou no Brasil por causa do Bill Gates. Foi uma coisa lá do Bill Gates. Ele pode sofrer algum problema com a Microsoft, viu? Olha, agora eu vou dizer o seguinte, isso faz todo sentido, claro, porque o Bill Gates é um grande propagador de doenças, essas teorias da conspiração não tem pé nem cabeça. Agora, no Brasil, olha, nós estamos agora a menos de um mês do carnaval, e o carnaval é todo mundo na rua, todo mundo se abraçando, se pegando, aquela coisa. Vamos ver o que vai acontecer, porque coronavírus já chegou ao Brasil, continuará chegando ao Brasil, e nós estaremos em um momento de festa em que a propagação tem tudo para ser acentuada. Então, vamos ver como é que o governo vai reagir a isso. Agora, olha aqui. João Alberto, deixa eu te falar uma coisa aí desse negócio do Bill Gates aí, do vírus. O pessoal fica espalhando que o Bill Gates que propagou esse vídeo para reduzir a população mundial, né? E o pessoal não tem ideia dos números. Por exemplo, a população, hoje no mundo, nascem 140 milhões de crianças por ano e morrem cerca de 60 milhões de pessoas. Então, o saldo é 80 milhões. Para zerar o crescimento populacional, esse vírus teria de matar 80 milhões de pessoas por ano. Para zerar, né? Então, assim, nós estamos, obviamente, absolutamente distante disso, porque nós estamos na casa dos milhares, né? Não é na casa dos milhões, bilhões. Não, de mortes é centenas, né? Não, mortes não, dezenas. Não, 170 mortos. São 10 mil casos na China, 170 mortes. Não deu nem 1.000 ainda, não deu nem 1.000. Então, não tem... Isso quer dizer, as pessoas pegam uma coisa e exageram. Isso não tem nenhum efeito sobre a população mundial, sobre a própria população da China, pelo menos por enquanto, só se o negócio agravasse muito. Mas a ordem dos números é completamente diferente do que a fake news espalha. E no Brasil já morreu mais gente pelas chuvas do que por qualquer vírus, ou não é? Exatamente. Mas é isso, pô. Os casos de coronavírus no Brasil são em Minas Gerais? Foram registrados em Minas Gerais? Ainda não está... não chegou o resultado do exame ainda, né? Teve um exame aqui na semana passada que deu negativo, quer dizer, não era coronavírus. Agora, as chuvas em Minas Gerais, eu fiquei impressionado com as imagens de Belo Horizonte e de outras cidades, carros sendo levados, arrastados. Vários carros, Tomás, vários. Parecia brinquedinho, a criança brincando em casa com água e carrinho. Inacreditável. Eu li de urbanistas questões de como a cidade foi canalizada, os rios impermeabilizada e como que isso piorou a situação. Mas vocês que estão no Brasil, sem dúvida, conhecem muito mais a situação das chuvas e as consequências. Eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci aqui e estou em Belo Horizonte. Eu ia vir para Belo Horizonte na semana passada e adiei a minha viagem por causa das chuvas da semana passada. E é muito interessante, só para dizer o seguinte, que a chuva da semana passada, ela atingiu mais os pobres, porque ela foi mais na zona oeste, na zona norte, etc. E a chuva agora, de antes de ontem, atingiu mais os ricos. Então, assim, ela foi mais democrática. Ela atingiu ricos e pobres. Eu estou falando isso aí porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, isso não é problema de desastre natural, isso é problema de desastre social e só os pobres que sofrem com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Na verdade, é o seguinte, todo mundo sofre.
todo mundo vai ser atingido. É claro que os ricos, eles têm condições de se recuperar mais rapidamente, né? E tem poupança, e tem outras alternativas, e o pobre não tem. Mas a mudança climática, ela vai afetar todo mundo. E o que aconteceu aqui em Belo Horizonte foi o seguinte: nesse mês de janeiro, choveu mais do que o ano passado inteiro. Né? Então, assim, isso ficou centrado em poucos dias, né, na cidade. Então, foi uma coisa realmente impressionante. Mas, Taquinho, como você falou, Taquinho, você não foi na semana passada para Belo Horizonte porque já se sabia das chuvas que estavam acontecendo, né? Quando tem uma tragédia, um desastre natural, sempre tem várias formas de se analisar. Tem gente que vai falar, não, é uma tragédia, é coisa que a gente não controla. Outros vão tentar politizar isso. Não é ruim politizar as coisas, às vezes precisa ser politizado, dizer, não, olha só, não houve prevenção necessária. Então, o que foi? É uma tragédia só ou houve ali uma irresponsabilidade, uma falta de planejamento? Olha, as duas coisas, né? As duas coisas. As duas coisas. O que está acontecendo, eu vi uma matéria, uma reportagem fazendo o levantamento do volume de chuvas no Brasil. Ele vem aumentando. E isso é resultado do aquecimento, não tem a menor dúvida. Ele vem aumentando não só em Minas, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas áreas mais populosas do país, né? Nas áreas mais populosas. É só para dizer assim, o aquecimento faz, ele aumenta os eventos extremos. Então, ele aumenta a seca e aumenta a chuva. Não é só a chuva, aumenta os dois. E concentra mais em pouco tempo. Taquinho, eu queria acrescentar aí um ingrediente que é o seguinte, claro, a gente já está vendo exatamente os extremos climáticos, né? Eu acho que essa é a expressão até mais correta do que falar aquecimento global. A gente está na era já dos extremos climáticos. Agora, justamente por isso é que os governos têm que se preparar melhor e têm que investir em prevenção e tudo mais. Eu estou fora do Brasil há uma semana, acompanhando de longe esse noticiário, mas eu tenho certeza, sem risco de errar, que tanto a prefeitura quanto o governo, a prefeitura de BH quanto o governo de Minas, não investiram e não é nem problema de falta de dinheiro. Às vezes o dinheiro está disponível e ele não é aplicado porque... Ô, Cris, confirmando o que você falou, tá? Tinha lá no orçamento um recurso para prevenção e foi empenhado muito menos da metade foi empenhado. Isso já está no noticiário já, então confirmando o que você falou. E outra coisa, não ajuda em nada também, né? Alguns governos que têm, o governo federal expressa isso claramente, né? Essa visão negacionista das mudanças no clima, né? Essa visão de que a Terra é plana, né? Falando com algum exagero, enfim, justamente esse é o momento, e o caso de Minas Gerais acho que demonstra dramaticamente isso, de enfrentar, sim, essa questão dos extremos climáticos, o que, infelizmente, o governo federal não indica que irá fazer, até porque extinguiu uma das primeiras coisas que o ministro do Meio Ambiente fez, foi a extinção da Secretaria do Clima, né, que fazia parte do Meio Ambiente, quer dizer, da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Então, isso mostra que os governos têm que se preparar, porque isso não é futuro, isso é realidade, isso já chegou, né, e já está tendo essas consequências dramáticas, como a morte de todas essas pessoas. Eu estou falando, claro, do governo federal, porque ele também tem papel nisso, né, em repasse de recursos e tudo mais, mas, sobretudo, um papel de, por ser uma estrutura maior, né, do que governos estaduais e municipais, para liderar essa preocupação e as medidas que têm que ser tomadas para evitar que novas tragédias como essas aconteçam. O Brasil lida com problemas do século XVIII, XIX, XX e XXI. Temos que enfrentar todos ao mesmo tempo, não tem jeito. Pois é. Agora, Belo Horizonte, completando isso que a Cris falou, concordo totalmente, só que é o seguinte, é uma questão estrutural. O pessoal fala que Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Eu costumo falar que é o seguinte, ela foi mal planejada. O que eles fizeram? Fizeram um círculo, que é a Avenida do Contorno, e depois fizeram um tabuleiro de xadrez no meio, cortando as ruas. E os rios não seguiam essa lógica, né? Belo Horizonte, para quem conhece, sabe que tem a Serra do Curral, né? E depois ela vem descendo, e os rios vinham descendo essa serra. Aí, o que eles fizeram? E embaixo, né, a parte mais baixa, é o Ribeirão Arrudas, né?
Então, o que eles fizeram? Eles puseram os rios para acompanhar as ruas, enterraram os rios, né? A gente fala enterrar vivos os rios, canalizaram, né? Impermeabilizaram toda a cidade e tudo vai para o Ribeirão Arrudas. Então, quando vem uma chuva forte igual essa, toda a água da cidade, né, do centro-sul, leste, oeste e tal, só a parte norte que é diferente, toda essa área, e que são milhões de pessoas e milhares de ruas, etc., toda essa água vai para o Ribeirão Arrudas. Então, o Ribeirão Arrudas, tradicionalmente, ele transborda. Aí, o que a prefeitura fez na década de 80? Ela largou, mais ou menos fez com o Tietê, lá em São Paulo. Ela largou, aprofundou e falou, agora nós estamos livres. Só que a cidade vai crescendo, vem esses eventos extremos de chuva e nós vimos o que aconteceu, né? E o dramático agora dessa vez é o seguinte, que esses rios que estavam invisíveis, né, que estavam enterrados vivos, eles deram sinal de vida, né? E ninguém gostou, porque foi uma tragédia muito, muito forte. Eu tive a minha irmã teve um acidentezinho bobo aqui, eu tive de atravessar a cidade para levar ela no hospital e tive de passar em várias partes, tanto a parte mais pobre como a parte mais rica da cidade. É impressionante. Árvore caída, barranco caído, muro caído, asfalto arrebentado, cratera, lama na rua. Foi uma coisa assim, assim, um evento dessa dimensão eu nunca vi na minha vida. É isso aí, pessoal. Olha, o papo foi muito bom, hein? Chegamos aqui, estamos chegando ao finalzinho. Alguma coisinha aí para falar da França, dessa metrópole cosmopolita que é BH, de Londres? Não, olha, aqui só que a França está voltando a esquentar e quem sabe com temperaturas melhores as pessoas ficam um pouco mais com mais bom humor. Só isso que eu posso dizer. Aqui em Londres, um dos jornais hoje resolveu ficar fora da polêmica sobre o Brexit e ele apenas noticiou que finalmente os britânicos têm um motivo para comemorar. É que janeiro chegou ao fim, que janeiro costuma ser um mês muito seco aqui, e janeiro chegou ao fim, que isso era motivo suficiente para comemorar. A meteorologia está dizendo que fevereiro vai chover muito aqui em BH, então não dá para comemorar, não. Um abraço para todos, hein? Falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Alberto. Tchau.